Gente, agora eu quero chamar a sua atenção aqui porque tem reportagem exclusiva, tem reportagem especial agora na tela do BG. Vem comigo, vem pra cá, 1h mais 3 minutos. Eu te pergunto o seguinte, o que leva um motorista que acabou de atropelar alguém a fugir sem parar para socorrer a vítima? É uma questão de humanidade, de empatia, é também o que a lei exige. Que o motorista pare para prestar socorro, mesmo que a culpa pelo acidente não seja dele. Ainda assim, nós mostramos praticamente toda semana casos em que as vítimas são abandonadas à própria sorte. Às vezes, o tempo de espera passa por uma ambulância. Pode ser a diferença, né? O tempo de espera para a chegada da ambulância pode ser o tempo de sobrevivência. Ou talvez, né, a demora, o tempo que a pessoa acaba morrendo. O Balanço Geral ouviu especialistas para entender as causas desse comportamento, no mínimo, acho que dá para dizer, covarde. Uma dor impossível de curar. Como é que tá o coração da senhora? Machucado. E bastante. Quem era o Robson? O Robson era uma pessoa alegre, trabalhava, tinha seus filhos. Os pequenos acho que nem sabem o que é que vai morrer, não vai voltar mais nem nada, né? Só esse aqui e é outro que sabe, mas os outros acho que não. Essa é a fala de uma mãe que perdeu o filho em um acidente de trânsito. Nós ficamos sabendo na sábado à noite, por a namorada dele. Não que ele estava morto, que ela não sabia onde que ele estava. E aí começou a busca? Daí começou a busca, ela perguntou se ele estava em casa. Eu falei, daí a minha menina falou que não. Eu falei, ela saiu ontem daqui e foi para tua casa. Daí ela falou, não, mas aqui não apareceu. Daí eles começaram a procurar. Acabou a gasolina dele na BR, naquele posto ali, ele foi buscar. Quando ele estava voltando, um carro em alta velocidade pegou ele. Robson dos Santos Gonçalves, de 38 anos, foi atropelado no dia 24 de junho na BR-116, no bairro Ganchinho. O motorista saiu do local e retornou minutos depois para buscar o celular. Câmeras de segurança flagraram toda a movimentação. Em nenhuma das vezes, o homem prestou socorro. É revoltante saber que o seu filho não teve nenhuma assistência? Sim, o que deveria de ter. Que se ele não foi homem para assumir o que ele fez, parou no lugar, então ele ligasse para a polícia, que a polícia ia lá. E a polícia ia dar andamento. Meu filho não ia ficar morto lá até outro dia de manhã. Casos de motoristas que se envolvem em acidentes e fogem são cada vez mais comuns. Nesta semana, um condutor atropelou um monitor de escola de 48 anos na calçada, no bairro Boa Vista. A vítima foi arremessada após ser atingida pelo carro. O motorista sequer chamou socorro. Em setembro do ano passado, a digital influencer Cássia Viale, de 29 anos, entrou na contramão, atingiu e matou o motoboy Jackson Roger Medeiros, de 36 anos, no bairro Boqueirão. Ela deixou para trás a caminhonete e o pai de família caído na via. Para o delegado responsável pela Delegacia de Delitos de Trânsito, os fujões pensam que nunca serão encontrados. No entanto, como sabemos, nenhum crime é perfeito. Contamos com imagens de sistema de monitoramento, testemunhas e principalmente com o trabalho de inteligência realizado pelos nossos policiais. E em grande parte das vezes, esses condutores com essa conduta desumana são identificados e responsabilizados criminalmente pelos atos que praticaram. Já este psicólogo, especialista em estudos sociais, considera que as pessoas estão cada vez mais individualistas, sem pensar no próximo. A educação moral, ela deixou de existir. Então, com ela vem o quê? O respeito, que é um dos valores, né? Eu respeitar o próximo, a solidariedade, a benevolência, o cuidado, a empatia. De fato, houve um aumento considerável, né, nos acidentes de trânsito e nas ocorrências, né, do trânsito, por conta de alguns valores como esses também, né? Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, omitir socorro em acidente é crime com pena de 6 meses a 1 ano de detenção, tendo o condutor causado a batida ou não. Apesar disso, são raros os casos em que o envolvido permanece preso. Temos uma legislação que ela é
um pouco atrasada. Acredito que as penas não são compatíveis com a lesão que causa para as vítimas e talvez uma legislação mais dura, com penas maiores, talvez seria um caminho mais adequado para justamente reprimir esse tipo de conduta. Principalmente para aquelas pessoas que possuem uma condição socioeconômica mais elevada e que podem custear um advogado, elas têm estratégias para se ver livre desse tipo de punição. Mesmo sabendo que o causador do acidente que matou o filho está solto, a mãe ainda acredita em justiça. Ele estava bêbado. Ele falou lá que não estava, mas só que eu falei para eles, ele estava, o copo de bebida estava dentro do carro, como é que não estava? Ele pegou só o celular dele e esqueceu. Mas Deus é justo, ele esqueceu o copo de bebida ali para comprovar como ele estava bebendo. O que a senhora tem a dizer para esse motorista se ele estiver nos acompanhando? Você sabe que não tem nem palavra para falar? O que eu vou dizer? Se eu dizer que ele é um assassino, não vai adiantar. Tudo que eu falar, nada vai adiantar e nada vai trazer meu filho de volta. A consciência dele, do que ele fez. A gente já falou, né, no começo da reportagem, falta de empatia com o ser humano, né? Falta de consideração, de tudo. E aqueles minutos que logo após o acidente são fundamentais, como a gente já falou também, para que a pessoa possa, que faz a diferença, né? Aqueles segundos fazem realmente a diferença entre a vida ou a morte, muitas vezes, de uma pessoa que poderia ter sido socorrida a tempo, ou poderia ter sido feito o chamamento do socorro a tempo, né, para que ela fosse socorrida. Já demos, inclusive, histórias aqui no Balanço Geral de pessoas que ficaram tempo jogadas, largadas no asfalto, principalmente à noite, né? Talvez se tivessem sido socorridas a tempo, poderiam estar vivas e estar entre nós. Doutora Márcia. É impressionante que a gente precisa de uma lei que diz assim, se você se envolveu no acidente, você saiu de lá, você cometeu um crime. Não deveria ser necessário. Se envolveu no acidente, permaneça. Responsável pelo acidente ou não. Auxilie a outra pessoa que está lá, porque poderia ser o contrário da pessoa. E empatia é exatamente isso, você levar em consideração que aquela outra pessoa que está precisando de ajuda pudesse ser algum ente seu ou você mesmo. Então essa necessidade da pessoa ficar lá, e o que faz a pessoa sair de lá é muito simples, ela está preocupada só com o dela. Nunca vi alguém que tivesse não sido responsável pelo crime ter fugido do local. Não ter sido responsável pelo acidente, ter fugido do local. Quem foge do local quer se eximir da responsabilidade, quer diminuir a sua responsabilidade de alguma forma, com alguma prova que esteja com ele, mas efetivamente é uma questão de egoísmo e é uma questão de só pensar realmente nas consequências para si e não para o outro. Porque mesmo que você não consiga salvar a vida do outro, a tua presença ali pode confortá-la naquele momento, né, Jorge? E muitas vezes, na própria justificativa ou tentativa de se justificar porque que deixou o local do acidente, a pessoa já demonstra a preocupação consigo mesma. Que é quando ele diz assim, ah, não, eu muito... E a gente viu isso em muitas reportagens aqui. Pessoas dizendo, não fiquei porque eu fiquei com medo, se eu ficasse eu poderia ser agredido, poderia ser agredida, se eu ficasse poderia sofrer algum tipo de violência, por isso eu fugi. Também é a preocupação consigo mesmo. E em muitas dessas reportagens que a gente viu isso aqui, a gente viu também as imagens do local e não viu ninguém agredindo, viu a saída pacífica daquela pessoa do local. Ela realmente só está preocupada com ela mesma. E se ela está com temor que aconteça alguma coisa com ela naquele momento, ela pode realmente se afastar dali. Mas ligar imediatamente para a polícia ou para o socorro e dizer assim, aconteceu tal situação, estou envolvido, não estou no local por esse motivo e, por favor, atenda a pessoa, estou me dirigindo daí, então, para lá quando o socorro chegar. Infelizmente, também, na maioria dos casos em que as pessoas deixam o local do acidente, é porque elas beberam. A gente sabe disso. Usaram drogas e não estão na condição legal para encarar os fatos. A gente já mostrou muitas dessas histórias aqui. Muitas. E hoje é sexta-feira. Hoje está garoando, está chovendo. Eu queria pedir encarecidamente para você. Evite